E aí pessoal, tudo bem? Atenção, ó, esse material do dia 14 de abril é o exercício número 2, tá bem? Ele fala que um corpo inicialmente sólido, de massa 80 gramas, recebe calor e sofre variação de temperatura conforme o gráfico, tá bem? Determinar, letra A temperatura de fusão do corpo. Letra B, o calor latente de fusão do corpo. C, o calor específico do corpo no estado sólido, tá bem, gente? E depois a letra D, o calor específico do corpo no estado líquido. Tranquilo? Então, sim, esse é o enunciado e aqui está o gráfico. Esse eixo aqui varia a temperatura θ, tá bem? Esse eixo aqui varia a quantidade de caloria. É importante eu definir isso aí, porque quando eu for colher os dados, eu vou ter que olhar ou para um eixo ou para outro, tá bem? A primeira pergunta, a letra A, pergunta o seguinte: a temperatura de fusão do gelo. Não precisa nem cálculo, gente. A temperatura de fusão do gelo, ele está inicialmente no estado sólido, ele vai recebendo caloria aqui e atinge esse estágio aqui. Nesse momento ele começa a mudar o seu estado de agregação das suas partículas. Então ele começa a mudar o seu estado físico. Tá bem? Bem exatamente nesse valor aqui, que é a temperatura de 200 graus Celsius. Tá bem? Vou colocar lá 200 graus Celsius. Bom, a segunda pergunta é o calor latente de fusão. Calor latente de fusão. O calor latente a gente já sabe que a gente tem que calcular com essa expressão aqui, né? O que mola. Tá bem? E o calor latente é a quantidade de caloria é igual a massa dele vezes o calor latente. Então eu tenho a quantidade de caloria no caso da fusão, gente, tá? É fusão. Então a quantidade de caloria na fusão, olha aqui, ó. Olhando para esse gráfico aqui, ele vai daqui até aqui, ele fica nesse estágio aqui. Então seria final menos inicial. 300 menos 100, 200. Quantidade de caloria. A massa que ele tem aqui, a massa que ele tem é a mesma. E o calor latente. Então o calor latente vai ser 200 divididos por 80. O calor latente vai dar 2,5 calorias por gramas. Tá bem? Vamos colocar lá 2,5 calorias por gramas. Na letra C, ela pede o seguinte: o calor específico desse corpo no estado sólido. Gente, o calor específico eu não vou... se eu olhar para o gráfico no estado sólido, houve mudança de temperatura e não houve mudança no estado físico. Então eu não vou usar o que mola, vou usar o que macete. Que macete. Tá? E no estado sólido, ele pede no estado sólido, tá bem, gente? Então no estado sólido, tá aqui, a quantidade de caloria que ele tem no estado sólido corresponde a esse valor aqui. Usando as linhas auxiliares, né? A massa é a mesma. O Czinho é o que eu estou procurando. E a variação de temperatura, ó, a variação de temperatura seria 200 menos 100, tá bem? Vezes 200 menos 100, colocar um valor direto. Tá bem? A equaçãozinha do primeiro grau, quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro. Bem tranquilo. Então aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 80 vezes 100 vai dar isso aqui, o C. O Czinho pequeno vai ser 100 divididos por 8.000. Tá bem? Tá multiplicando 8.000, vai passar dividindo. Então eu tenho 100 divididos por 8.000, dá 0,012. 0,012. Esse aqui eu estou procurando o calor específico, então a unidade é cal GC. Tá bem? 0,012 cal GC. Tá bem? E para finalizar a letra D, tu pede também o calor específico, só que agora no estado líquido. No estado líquido aqui, ó. Ele quer saber o calor específico. Então a expressão é a mesma. Ó. Só que os valores, os dados que a gente vai utilizar são diferentes. Tá bem? O estado líquido, a quantidade de caloria
no estado líquido, ó. Estado líquido, a quantidade de caloria está aqui, ó. 600 menos 300. Vai dar 300. A massa continua sendo a mesma, é isso. O Czinho eu estou procurando. E aí eu vou ver a variação de temperatura. A variação de temperatura seria 300 menos 200. 300 menos 200. Lava isso fora. 100. E aí eu vou ter o seguinte, ó. 300 é igual a 80, 2 vezes C. De novo, ó, vai dar 300 divididos por 8.000. 300 divididos por 8.000 vai dar 0,037. 0,037. A unidade é a mesma anterior. Então vamos completar aqui. 0,037 cal GC. Esse exercício praticamente ele representa toda a parte do conteúdo que a gente está vendo aí nesse sistema do gráfico. Representar situações onde muda a temperatura ou muda a temperatura ou muda o estado físico. Quando acontece uma, a gente usa uma expressão, quando acontece outra mudança, a gente usa outra expressão. Ou aqui mola, ou aqui macete. Tá bem, gente? Não esquece de lavar a mão, cuidado de usar máscara, e eu aqui tô, né, ó. Tá bem? Um abraço para todo mundo. Valeu!